Bom dia, eu espero que você esteja bem. E se por acaso você não acordou bem, quero te dizer que é possível você ter um dia melhor. Então, que essa manhã, que esse dia de hoje seja um dia bom para você. Mas que você nunca esqueça que esse dia pode ser o excelente, o melhor que você possa ter. Se você entender que todos os recursos necessários para você fazer o seu dia exponencial está dentro de você. Não está no outro, está em você. Isso tem sido uma frase que eu tenho começado todos os dias, porque é assim que eu acredito e é assim que tem sido o meu movimento da minha vida. Não tem sido diferente, gente. Eu até costumo dizer que não é todos os dias que a gente acorda com aquele sentimento de que o dia hoje vai ser exponencial, hoje eu vou fazer muitas vendas, hoje eu vou atender, eu vou receber os dinheiros que precisam serem recebidos, que estão aí. Nem todos os dias acontece assim. Mas todos os dias eu olho para o espelho e digo, esse dia depende de mim. Então eu vou fazer esse dia o melhor que eu puder. Porque a vida já é tão difícil, né, gente? Já é tão trabalhosa, mas é uma vida trabalhosa que a gente pode trazer para a nossa vida o desfrute, sabe? Às vezes a nossa vida é cansativa porque a gente já acorda tornando a nossa vida cansativa. Não sei se vocês já perceberam isso, mas às vezes nós acordamos com uma sensação de que nós não somos merecedores daquele dia. Nós acordamos às vezes com o sentimento de que aquele dia não será bom porque eu não mereço esse dia. E aí a gente vai trazendo para dentro de nós, desde na hora que acordamos, o sentimento que a vida fica penosa, fica pesada, né? Mas eu gosto muito de acreditar todos os dias quando eu me levanto. Eu gosto de um texto que vem muito à minha memória quando eu acordo, né? Que é quando eu acordo, quando eu me levanto, né? Ao acordar, quando eu me levanto, eu celebro a vida. Porque eu fico imaginando quantas pessoas não puderam acordar, quantas pessoas não puderam levantar da cama, desfrutar de andar, né? De passear dentro da sua casa porque estão paralíticas ou porque estão sem poder, sem mobilidade. E aí eu começo, gente, a celebrar, porque eu tenho todas as ferramentas possíveis de fazer o meu dia o melhor. Eu estou caminhando, eu estou enxergando, eu estou falando, eu estou ouvindo, eu estou com saúde. Então, eu queria te encorajar a ter esse sentimento todos os dias. A vida é um presente. Nós somos... eu costumo dizer que o ser humano é muito privilegiado por a gente ter a oportunidade de viver e de fazer a nossa história. A gente escrever a nossa história, gente. E a nossa história depende de nós. Nós precisamos sim de nos conectar com... Eu sempre falo isso, que a minha conexão começa comigo mesma, com Deus e com os outros. É um trio, uma tríade que precisa estar em harmonia. Se não tiver, alguma coisa vai ficar pendente, né? Mas a ideia de nós estarmos num todo, estarmos completos, é uma sensação de que a gente está vivendo aquilo que nós nascemos para viver, que é viver, sermos viventes, seres humanos que vivem na sua felicidade. E aí a gente vai ver muitos conceitos sobre felicidade, né? Para alguns felicidade é dinheiro, é poder, né? Mas a felicidade é muito simples, é eu estar bem comigo mesmo, eu estar bem com Deus, eu estar bem com os outros, né? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje de manhã, já acordar com esse sentimento, com essa emoção de que a vida foi feita para celebrar. Então, celebre a vida hoje. Independente do que você está passando, das coisas que estão acontecendo na sua vida, celebre a vida. Eu queria trazer uma pequena coisa para a gente começar a nossa conversa de hoje. Ontem eu estive com uma colega, eu gosto muito de falar, gente, das coisas que acontecem comigo.
porque pessoas se conectam com pessoas. A nossa história de vida, ela conecta-se com alguém. Alguém tem uma história. E eu até disse isso ontem na conversa, quem assistiu a nossa live de ontem sobre influência. E a Daniele Buna, ela falou uma frase muito interessante. Ela diz: às vezes a gente deixa de se conectar com pessoas, não entendendo que na conexão a gente interage e a gente influencia. E somos influenciados, né? E eu estava conversando com uma colega ontem e ela passou uma situação muito difícil de mais de 70 dias no hospital acompanhando a mãe dela, né? E nós saímos exatamente porque a gente precisava interagir, fazia muito tempo que a gente não conversava e eu sentia a necessidade de conversar com ela porque fazia muito tempo e ela também queria falar um pouco sobre toda essa jornada dela. E foi muito interessante porque eu estava praticando o que a gente tem falado aqui sobre o que nós vamos falar hoje sobre a escuta, né? Então, ao ela estar falando sobre tudo que ela passou ali, 70 dias, né, dormindo em hospital, acompanhando o progresso da mãe dela, toda a dor, toda a sensação ali horrível que a gente está num lugar onde a gente não gostaria de estar. E a mãe dela, eu a conheço a mãe dela, é uma mulher muito forte, muito cheia de energia e está ali sem mobilidade, né? Na verdade quase ela morre, né, por causa de uma infecção no joelho. Então, gente, quando eu estava ali ouvindo a história da minha colega, ouvindo aquilo que ela passou, eu fiquei assim, pensando e ao mesmo tempo nós duas refletindo, né? Aí no finalzinho a gente foi refletir e dizer: apesar de tudo isso, nós podemos agora celebrar. E aí a gente estávamos celebrando exatamente. Eu digo, nós agora podemos celebrar, porque tudo valeu a pena. Você está celebrando agora, sua mãe já está em casa, já está fora de perigo, né? E aí ela começou a olhar para mim e disse: é mesmo, Paula, sabe? Apesar de tudo, tem hora que até me sentia culpada, porque eu queria dar mais tempo e não podia por causa do trabalho. E eu disse para ela: não se sinta culpada. Se sinta de que você fez o seu melhor. E você fez tanto o seu melhor que a sua mãe já está em casa, já está fora de perigo. Então vamos celebrar. E aí ela disse: é mesmo. Eu digo, vamos celebrar. Porque talvez se você não tivesse, né, passando por tudo isso com sua mãe, ou eu fiz assim, vamos voltar um pouquinho. Se no momento em que você levou sua mãe, que ela já estava inconsciente para o hospital, e você não tivesse ido em casa almoçar, gente, ela foi em casa almoçar nesse dia. E a mãe dela já estava inconsciente na cama. E aí eu disse para ela: já pensou se você não tivesse ido em casa almoçar, a sua mãe teria falecido com aquela infecção generalizada? Ela falou assim: exatamente, Paulo. Então a gente vai celebrar, gente. Então essas coisas que acontecem conosco. E a importância de nós darmos importância às pessoas, às histórias das pessoas. Talvez ali eu acredito que tanto eu saí desse nosso bate-papo ontem com um ensinamento para a minha vida, de que às vezes a gente reclama tanto e a gente tem tanto, de que a nossa vida é boa, né? E às vezes a gente acha que a nossa vida não é boa, que nós estamos passando por situações e acha que a gente, né, não poderia estar passando. Mas tudo tem um propósito, tudo tem um ensinamento na vida. Baseado nessa história que eu estou contando para vocês, é porque essa história tem muito a ver com o que eu quero conversar hoje com vocês. Dar uma continuidade do que nós estávamos conversando anteriormente sobre a escuta ativa. E aí você pode me perguntar: mas por que você está falando tanto sobre isso? Porque nós que trabalhamos com o público, nós que trabalhamos com pessoas, nossas relações pessoais, nossas relações familiares, tudo está em torno da escuta, da interação. Quando nós nascemos, todo mundo começa a tentar fazer a gente falar, não é? A mamãe chega lá: bora, diz mamãe, todo mundo quer que a gente fale. A gente já começa no movimento da gente falar, né? E aí com isso é mamãe pra cá, é papai pra lá, a gente fica nesse movimento quando é criança. Pronunciar os nomes. Então,
esse exercício, desde que a gente nasce, que é a palavra, que é exercer a fala, né? Acaba nos ensinando só mais a falar e menos escutar. Gente, esse é um exercício que eu tenho travado na minha vida. Na verdade, eu tenho me desafiado à escuta ativa, a escutar. Ou escuta ativa, escuta dinâmica, ou escuta estruturada, né? Mas escutar. E eu quero dizer para vocês que escuta não tem nada a ver, por isso nós vamos falar sobre isso hoje, porque acabei que, quando nós falamos na terça-feira sobre escuta, não na quarta, uma pessoa me disse assim, realmente, às vezes a gente faz de conta que está escutando. E aí eu fui lembrar de um estudo, de um curso que eu fiz. Eu fui lá rever o material para compartilhar aqui com vocês, porque o professor, ele fala sobre isso. Então, assim, inicialmente, essa é a nossa intencionalidade de falar, desde quando a gente nasce, já nos impede de escutar mais e sim de falar mais, né? Então, no meio dessa euforia toda, a gente não aprende a escutar. Eu admiro demais pessoas que são bem silenciosas, mas também não quer dizer que pessoas que são silenciosas estão escutando, tá, gente? Isso é uma outra coisa. Ai, fulano tá ali caladinho, mas será que está escutando? Então a gente vai falar hoje um pouquinho baseado num estudo de uma pesquisa de um professor, na verdade na Califórnia. Ele traz pra gente 4 níveis de escuta. E eu achei muito interessante esses 4 níveis de escuta. Eu já passei por outros cursos que já falaram de várias formas de escuta, de tipos, né? Mas ele fala dos níveis e eu achei muito interessante. E eu disse, não, amanhã eu vou trazer, porque de repente a gente pode estar fazendo uma análise de qual dessas escutas você pratica mais, ou qual das escutas você não pratica, né? E aí a gente pode exercer, né? Criarmos aqui um exercício entre nós de nos ajudar, de ajudar a outras pessoas também a praticarem a escuta, tá? E uma coisa que eu gosto sempre de falar é que por a gente ser muito falante, sermos comunicativos, né? E aí eu falo por exemplo meu, né? A gente, na verdade, aprende muito a falar porque a gente quer se comunicar. Porém, a comunicação, e eu já falei isso, ela não só se dá eu falar, né? Porque a escuta, a comunicação realmente, o que acontece é quando eu estou falando e você está me ouvindo e está entendendo. Aí está acontecendo a comunicação. Então não é só eu falar, certo? Então, escutando, nós aprendemos também a nos expressar melhor e sermos pessoas melhores. Viu, gente? Olha aí um segredinho aí. Quanto mais eu escuto, mais eu me compreendo, mais eu vou compreender os outros e vou ser melhor para mim e para os outros também. Então eu queria trazer para vocês esses 4 níveis de escuta, porque eu achei muito interessante para compartilhar com vocês. É um professor da Escola de Negócios MT de Massachusetts, né? Professor Otto Smart, né? E ele desenvolveu uma metodologia, onde essa metodologia que ele desenvolveu, ele traz 4 níveis de escuta para lidar com os problemas. Na verdade, ele fez baseado em estudos, né, para liderar em corporações, equipes, e eu achei bem interessante. Então, eu queria trazer aqui para vocês que eu acabei, são 4, e eu fiquei me olhando nas 4. Veja aí se você consegue se enxergar nesses 4 níveis. O primeiro é o nível que ele considera chamado o nível piloto automático. Como é que é esse piloto automático? É quando, não sei se vocês lembram daquela frasezinha que a mãe da gente dizia assim, tá, tu tá escutando, tá bom, tá entrando pelo ouvido e saindo pelo outro, né? Minha mãe chegava a dizer isso, tá, papai também dizia, tá, sim, entrando pelo ouvido e saindo pelo outro, né? Então, essa é uma frase muito clássica que a gente já ouviu, né? Com certeza você já ouviu, e é um nível de escuta que eles consideram que a pessoa fala e você não está dando nenhuma importância para aquela informação. Aquela informação não é importante para você.
né? Então você não dá atenção, você não presta atenção, você não absorve a informação. Então você, na verdade, não escuta com interesse, né? Então você está até de frente para a pessoa está falando com você e você às vezes pode estar até balançando a cabeça, mas você está muito longe, você está em outro, né? Em outro pensamento, pensando em outras coisas. E a pessoa está ali falando. Então, é uma escuta sem profundidade que ele chama. Ele diz que é uma escuta, é aquelas pessoas que você consegue pensar, elas estão pensando, estão explicando, estão transbordando ali para você, porém, você nem responde exatamente o que a pessoa está ali conversando. Não sei se você já passou por isso. Está conversando com uma pessoa e a pessoa fala alguma coisa e você diz assim, hã? E a pessoa fala assim, sim, me diz aí, tu também não sabe nem responder, porque tu não está envolvida na conversa, né? Você não está ali envolvida na situação. Então ele chama isso do piloto automático. É o tipo de escuta em que as pessoas não estão interagindo, elas não estão envolvidas naquilo. Não é importante, não é interessante para elas. Então elas não dão muito. Na verdade, elas ficam até, que ele costuma dizer, eu achei interessante, ele fala, as pessoas ficam até satisfeitas quando a conversa acaba, né? Quando a pessoa vai embora, tchau, tchau, ufa, aí foi embora, né? Não estava mesmo envolvida nessa conversa. E aí ele fala do nível 2, que é a escuta objetiva. A escuta objetiva, gente, é bem interessante. Lembra daquela discussão, daquela situação em que você está preparado somente para responder para a pessoa? Para dar a sua opinião, para dizer o que tu tem para dizer? Então, aí para ele, isso chama de escuta objetiva. É quando você entra numa conversa onde não importa o movimento que a pessoa está fazendo ou aquilo que a pessoa está contando. O seu único objetivo é dar uma resposta. É responder para a pessoa, é inclusive fazer uma crítica, né? Porque você talvez esteja chateado. E aí ele dá um exemplo que isso acontece muito entre os casais, né? Quando estão ali conversando e ele está falando e você não está muito interessada no movimento que ele está fazendo ou até do que trouxe a pessoa a levar aquela situação daquele diálogo, mas você está mais interessada em dar uma resposta, né? É responder, é descarregar tudo que você está querendo falar. Então, eu já me classifiquei algumas vezes nesse nível. Então, é esse considerável o nível de escuta objetiva. E aí tem uma frase, na verdade, que ele coloca, é que isso acontece muito nos momentos das discussões, né? E nós que trabalhamos com o público, essa escuta objetiva, ela precisa ser muito bem, a gente precisa estar muito atento. Porque lembra que eu falei para vocês que a escuta tem a ver com a gente validar e não julgar? Então ela está muito dentro desse quadro, porque quando nós estamos numa escuta objetiva, a gente só está com um objetivo claro para a gente, mas para o outro. E aí a gente quer apresentar o nosso produto, a gente quer informar o nosso produto, a gente quer falar tudo sobre o nosso produto, né? Porque a nossa intenção nessa conversa é só a gente responder, é só a gente falar, é só a gente dar a nossa opinião. Porém, a opinião do outro ou até o processo do outro nessa conversa não interessa. Então, a escuta objetiva, ela é essa. Acontece numa conversa em que você não está também interessado no que o outro tem para dizer. É básico, né? E eu até falei para vocês que esse é um risco que a gente corre, que trabalha com o público. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei. Eu já fui atender determinada, isso no começo, hoje eu já estou bem melhor, mas no começo eu tinha tanto desejo que a pessoa pudesse saber o que eu estava ofertando, que eu nem conseguia entender e compreender naquele momento que de repente o que eu estava ofertando não era o que a pessoa precisava, não era o que a pessoa realmente tinha poder para comprar. Então isso fazia com que eu perdia mais tempo, né? Porque no final das contas, quando eu terminava de fazer tudo, a pessoa às vezes virava para mim e dizia assim, mas não é bem isso aí que eu estava querendo não, né? Aí eu estava aqui pensando, na verdade eu entrei em contato com você porque eu estava curiosa por tal coisa. Na verdade, nem estava querendo ver o que eu estava levando para oferecer. Então, a escuta objetiva, ela é perigosa nesse sentido, porque a gente está mais preocupado em apresentar, né? Ou, na verdade, em dar uma opinião, a dizer alguma coisa. Então,
a gente tem que ter muito cuidado, né? E às vezes até dentro dessa escuta objetiva, ele fala que às vezes a gente é como se fosse um filtro, que esse filtro a gente impede de enxergar a verdade como um todo por trás do que o outro está dizendo. Olha só o que ele fala. Então, é um filtro, porque você não quer ver o todo, você não quer participar, fazer a interação dessa conversa. Você faz um filtro simplesmente do que você quer dizer, né? Do que você quer responder. Então, ela é muito perigosa, esse nível de escuta. Um outro nível, que nós já falamos aqui, é o nível de escuta empática, né? É essa que a gente tem falado muito, que faz uma diferença, porque ela é diferente da escuta da simpatia, né? De você ser simpático. Porque o simpático é você ser educado, e por você ser educado, você responde, você olha para a pessoa, você até escuta, mesmo não estando no nível automático, mas você está ali. Isso é uma escuta que a gente costuma dizer simpática, porque é só por educação. A escuta empática, ela é diferente. A escuta empática, você precisa estar mais focado, precisa estar mais atento, você precisa interagir, você precisa se conectar com a pessoa para saber o que a pessoa está se expressando, o que está por trás do que ela está dizendo. A escuta empática é aquela escuta que você vê a dor do seu cliente, a dor da pessoa, do seu paciente, da pessoa. Eu costumo dizer que, eu já contei esse exemplo também de um médico que eu fui numa consulta e que ele nem olhava para mim, né? E isso me machucou muito, assim, eu fiquei muito chateada, saí de lá, mas eu disse umas coisas para ele. Mas a gente que trabalha com o público, a gente tem que ter esse cuidado primeiro, da gente olhar para as pessoas nos olhos, né? De você, não significa que você vai ter que abraçar, né? Porque o brasileiro, como o professor Leandro Carnal diz, o brasileiro é muito cheio de toque, né? Ele fala, o brasileiro quer tocar, o brasileiro quer abraçar, o brasileiro quer, né? Conversa batendo no ombro do outro, essa coisa sinestésica demais. Mas nós precisamos ter o cuidado, porque a escuta empática não quer dizer que eu tenho que tocar na pessoa ou que eu tenho que estar o tempo pegando. Não, a escuta ativa, a escuta empática é o escutar o outro, né? Então, assim, a gente que trabalha com pessoas, com pacientes, com clientes, né, com alunos, seja que a nossa profissão que a gente faz, que o tempo todo a gente está interagindo com pessoas, a gente precisa ter esse cuidado de escuta, né? De escutar o outro, de perceber o outro, né? De enxergar o outro. Gente, isso não é fácil, porque nós somos muito tendenciosos a falar, muito tendenciosos a expor o que a gente quer, a nossa ideia, a nossa opinião, tem que ser levada em consideração. Então a gente tem muito anseio de dizer, muito anseio de falar. E nos relacionamentos, e aí eu dou um exemplo meu, eu cometi muitos erros, porque eu queria sempre dizer a minha dor. Eu sempre queria dizer o que eu precisava dizer. Parecia que eu fazia questão de dizer o que eu estava sentindo. Mas eu quase não percebia que o outro também queria dizer alguma coisa. O outro, inclusive, queria dizer que não estava legal. Mas a gente tem uma tendência a não querer ouvir. Porque a gente está sempre se sentindo aquela pessoa que nós é que estamos. Nós somos o centro. Então, eu que tenho que dizer. Eu que tenho que falar. Eu que tenho que apresentar. Então, gente, essa escuta empática, ela tem uma ênfase diferente. Porque é um nível de escuta que ele diz que a empatia entra em cena. Eu me faço uma conexão emocional com uma pessoa, né? A pessoa está ali contando a história dela, ou a pessoa está ali... Porque antes de eu apresentar o meu produto, antes de eu apresentar o meu serviço, eu preciso encontrar um meio de me conectar com essa pessoa. Existem pessoas, por exemplo, eu já disse aqui que eu já atendi determinadas pessoas, que eu me conectei com elas, que até hoje essas pessoas fazem parte, né, do meu caminhar. Pessoas que eu vendi há 8 anos atrás.
E essas pessoas continuam na minha agenda e continuam tendo acesso à minha pessoa, e eu acesso a pessoa. Inclusive até me indicam quando tem oportunidade. Então, a escuta empática, ela nos permite, né, a nós dialogarmos com o outro, a gente encontrar uma ponte, uma linha, vamos dizer assim, eu falo uma ponte mesmo, de conexão com o outro. É muito legal você chegar num lugar para ser atendido, seja no hospital, seja numa clínica, seja onde você for, e a pessoa olhar para você e dizer qual o seu nome. Como é que você se sente? Eu me sinto, gente, muito bem, maravilhosamente bem, quando eu chego no lugar que a pessoa pergunta qual o seu nome, né? E aí logo em seguida a pessoa, você poderia falar o que você gostaria? Gente, muda completamente essa conversa. Me responde aí, você não sente uma diferença quando você vai no lugar que alguém te atende assim? Me diz pra mim se você não fica mais interessado em ficar naquele lugar, em conversar com aquela pessoa. Eu já cheguei até um ponto, gente, de ir ser num determinado local, que eu vou comprar alguma coisa ou que eu vou ser atendida, que o fato da pessoa me dar a oportunidade de me conectar comigo, gente, eu até sento. Aí eu fico lá, né, ouvindo e conversando, se conectando. Já aconteceu, para você ver o tanto que a escuta, essa relação da gente se conectar com pessoas, é algo fantástico. Eu já vivenciei a situação de eu simplesmente estar no supermercado e eu encontrar uma determinada colega. E eu tava com uma coisa para fazer. E a gente começar a conversar. E aí a gente se conectou na história da outra, lembrando disso, aquela conexão foi tão maravilhosa que o tempo foi passando, a gente nem se deu conta. Então, nós que trabalhamos com o público, a gente sabe que tem uma agenda, a gente sabe que a gente tem que marcar e atender outra, a gente sabe de tudo isso. Porém, a gente precisa dar uma ênfase, essa escuta de conexão de pessoas. Porque essa conexão, gente, ela vai fazer lá na frente muita coisa. Quando você se conecta com pessoas, conecta com a história de pessoas, as pessoas, no momento que tiver numa situação, eles vão lembrar de você. Eu gosto muito de dizer que quando nós estamos em situações, vamos dizer, de desafio, não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes você está numa situação que a gente traz à memória, às vezes, uma lembrança de alguma coisa que a gente viveu ou de alguma coisa que alguém disse pra gente, parece assim, parece não, é o insight que faz, e aí o corpo já reage diferente, né? Inclusive, a escuta ativa, a escuta empática, ela é um movimento que mexe com o nosso fisiológico. Em que sentido? Gente, até você que está aqui me ouvindo, aí sentado, está no carro, está no trabalho, com o fone no ouvido, você está me ouvindo, e no momento que você está aqui nessa escuta, porque nesse momento só eu estou falando, né? Mas você não está respondendo, mas você está me escutando, você está fazendo conexão comigo, de algumas coisas que eu estou falando aqui. E chega alguma hora de alguma coisa que eu falo, que se identifica com a sua história, você sente aqui um movimento no corpo, uma coisa assim, é isso mesmo, né? É isso que ela está falando mesmo, já aconteceu comigo. Seu corpo logo responde, né? Então, essa conexão emocional com o outro, escutando os pensamentos, sentimentos e a necessidade das pessoas, vai trazer para você uma relação de conexão que vai permitir com que você acesse mais informações. E nós que trabalhamos com o público, sabemos da importância da gente ter informações mais precisas para a gente ser mais objetivo, atender melhor e ir exatamente no atendimento naquilo que a pessoa está precisando, né? Então, e até a gente se coloca no lugar do outro às vezes em algumas situações, né? Então, a importância dessa escuta. E a última escuta é a escuta bem desafiadora, que ele chama de escuta generativa. Você já ouviu falar nessa escuta? Coloca aí para mim no comentário se você já ouviu falar em escuta generativa. Eu queria que vocês participassem aí, vamos lá. Se você já ouviu falar nessa escuta generativa. Olha, para quem não sabe, nossa live começa às 7 da manhã
E a gente já está terminando, ela é rápida. Às vezes demora um pouco quando nós temos um convidado, né? E aí, na terça-feira, gente, nós temos uma convidada. E na quinta-feira nós temos uma outra convidada que vai ser muito bom esse bate-papo. Então, eu convido desde já você, tá? Nós vamos continuar falando da influência, mas da influência no sentido de o que essa profissão dessa pessoa influencia. E o que, de fato, essa influência tem trazido nas pessoas com quem a gente atende. Quais são as influências que você tem feito, né? No que você faz, e faz com amor, faz com dedicação. Então aí, vocês já sabem? Alguém já ouviu falar? Já vivenciou uma escuta generativa? Bem, esse é um nível que eu achei muito interessante quando eu estava estudando, né? Que é aquela escuta, gente, que acontece quando você está com alguém, quando você está... Eu já até falei um pouquinho dela agora. Você está com alguém, você está fazendo algo com alguém. E a conexão dessa conversa, ela traz uns insights, ela traz a possibilidade de você pensar em soluções. Você está conversando com a pessoa e a conexão é tão interessante que dali dessa conversa, vamos dizer, daquela apresentação, daquele movimento, saem insights, aparecem respostas, aparecem soluções, aparecem decisões. É muito interessante. Isso acontece muito em equipes de trabalho. Quando você está muito ali e ele diz, né, o professor, ele fala que essa teoria, que ele chama da teoria do U, né, que essa escuta mais profunda, ele chama que é uma escuta mais forte, porque ela tem uma tendência, ela é muito tendenciosa a fazer com que as pessoas parem e se conectem e ouçam uma outra. Elas estão tão intensas naquela conversa que sai ali criações, soluções. Eu acho isso muito interessante porque acontece também nas relações, seja familiar, seja relacionamento pessoal. Quando duas pessoas estão vivendo uma situação, um problema, um desafio, e que elas duas começam a conversar e elas estão envolvidas nessa conversa. Gente, é como se fosse um mergulho, né? As pessoas estão ali, os dois mergulhando naquela situação. A conversa começa a levar um nível que você começa a ver aquilo que você não estava vendo como solução, você começa a enxergar. Aí o outro chega para você e diz, mas se nós fizéssemos dessa forma, se a gente tomasse essa decisão, se nós planejássemos assim, as coisas vão fluindo, elas vão encontrando suas respostas. Até antes dessa conversa que ele chama, né, forte, né, e profunda, as pessoas estão cheias de situações, de problemas, de tantas perguntas, de tantas dores, de tantas dificuldades, que não conseguem nenhuma saída. Não vê saída de nada. Não? Mas quando as pessoas entram nesse nível, ele fala assim que é quando todo mundo entra no mesmo ritmo, quando todo mundo entra na mesma sintonia. Gente, ela é bem mais profunda, né? Eu acredito que ela é desafiadora para nós, porque as relações, os estudos, né, recente, eu queria até dizer para vocês que eu estou fazendo um estudo, na verdade uma pós-graduação, que eu fiquei muito curiosa e cada dia que passa mais ainda intensifica o que eu já gosto demais, que é a área da neurociência. E tem uma minissérie, uma série que ela é muito interessante na Netflix, são duas. E se você gosta dessa área da mente, de como funciona a nossa mente, você coloca lá no Netflix, é gratuito, coloca lá, né, a questão da mente, como funciona a mente. É uma série. E aí você vai ver muitos movimentos de situações que a gente fica, olha com o poder que tem essa mente de solucionar e de resolver as coisas. E a outra série, eu não sei muito bem o nome, mas parece que é M. Berro, uma coisa assim o nome. Eu vou digitar aí para vocês, ver se eu consigo aqui. Eu estava com ela agora, que o professor na nossa pós passou para a gente assistir, porque está falando das influências virtuais nas emoções. E tem muito a ver, viu, gente? As redes sociais impulsionando cada vez mais as pessoas. A questão da venda, de vender
através das redes sociais. E aí se fala do e-commerce, né, móvel, que hoje é muito forte no mercado, mas ainda tem muitos desafios. Mas o que leva uma pessoa a consumir através das redes sociais é muito interessante, porque é um movimento que e aí é outro estudo, mas a gente pode falar sobre isso depois. Mas é interessante como o nosso cérebro funciona. E como funciona esses dígitos para que as pessoas fiquem, né, a mensagem, a publicidade, a propaganda, aquilo que você está oferecendo desperta no cérebro da pessoa e faz com que a pessoa compre. E aí entra toda uma coisa que as pessoas compulsivas que compram, né, que vão muito pelas emoções, que são visuais principalmente. Então é muito interessante isso, mas a gente vai falar sobre isso depois. Mas para chegarmos a esse ponto, né, do que nós falamos de escuta generativa, é preciso que as pessoas se conectem, né, que os indivíduos se conectem, estejam abertos para alcançar esse grau de profundidade. E como a vida é muito corrida, como a gente está sempre com o relógio no tá na hora, tá na hora, tá na hora, às vezes nós não entramos nesse nível que ele fala na pesquisa dele, porque as pessoas estão sempre também no movimento automático, né? O movimento do tempo, da correria do tempo. E aí a gente acaba não desfrutando dessa escuta, que para ele é a escuta mais profunda, é a escuta que mais traz conexão entre as pessoas. Então, baseada aí nesse estudo desse professor, né? Na verdade, eu falei para vocês que eu já tinha falado sobre escutativa, mas quando eu fui ver, olhar outros materiais que eu queria ver, eu queria aprofundar, eu me lembrei desse estudo do professor Otto Smart. E ele fala sobre os 4 níveis de escuta. Então, hoje a gente queria compartilhar com vocês, dizer de qual desses níveis você se encontra. Como é que tem sido as suas relações, as suas interações. Você tem sido aquela escuta que está sempre no piloto automático, que entra pelo ouvido e sai pelo outro, você não está nem aí para o que a pessoa está falando. Qual desses níveis você se encontra? E qual desses níveis você gostaria de estar? Então, eu deixo aqui. E o nosso dica de hoje, eu estava comentando ontem, né, para quem chegou agora, que eu estava conversando com uma colega, né, ontem à noite. Aí no finalzinho a gente terminou a nossa conversa, foi muito legal, a gente deu uma risada, ela, né, apesar de todas as situações que a mãe dela estava vivendo, no finalzinho a gente deu uma risadinha, conversamos, e aí ela olhou para mim e disse assim: poxa, Paula, que legal, me fez tão bem ter saído para conversar, para a gente conversar. E aí eu estava lá exercitando, né, escutando muito atenta a todos os detalhes da fala dela, da dor dela, do que ela tinha vivido com a mãe dela. E no finalzinho a gente foi trazendo na verdade, um conforto para nós duas, né? Que foi a gente saber que mesmo diante de todas as situações que nós vivemos, a gente está sempre, na verdade, nos ressignificando, né? Mudando a perspectiva que a gente tem de algo quando a gente vê a dor do outro. Aí a gente começa a ver que a gente está bem, que nós somos muito abençoados. A nossa vida é uma vida que é um presente, porque a gente não está vivendo determinadas coisas que o outro vive. Mas isso é interessante a gente compartilhar, é interessante a gente viver, a gente estar com o outro para sentir isso, para a gente também valorizar o que nós temos, tá? Então, eu trouxe esses 4 níveis de escuta para vocês hoje. E o nosso desafio, na verdade, a nossa dica de hoje é: faça mais, permaneça mais, esteja mais presente nas conversas, nas relações que você tem. Exercite mais a escuta empática, né? De realmente olhar para as outras pessoas e a partir dessa escuta você conseguir ajudá-la, você conseguir prestar o seu serviço melhor. Essa é a nossa dica de hoje. E para quem não sabe, quem está aí a primeira vez, a gente sempre encerra a nossa dica de hoje, e quem ainda não está me seguindo, gente, eu tenho aí no link da bio um canal no YouTube que brevemente ele vai passar por uma mudança. A minha estrategista da mídia, a minha social media, ela diz: não, semana que vem a gente tem uma reunião para mudar algumas coisas, mas essa página provavelmente será a página nossa principal, também no Instagram.
que é Corretora de Excelência, né? Então, você que ainda não me segue no nosso link da bio, clica lá, vai lá no sinalzinho do YouTube, assista, tem muitos vídeos que a gente tem transbordado ali naquele espaço, que pode te ajudar e que você também pode socializar, interagir, até comentar, curtir, dizer se aquilo é, né, qual é a sua opinião sobre aquilo que eu estou falando. Então, seria muito importante ter a sua participação. E também, assim, pegar lá o sininho, né, porque toda vez que eu posto alguma coisa nessa página, vai para você. Essa nossa página, gente, ela é uma página que ela não é só para a gente falar da vida profissional para corretores de imóveis e para todos os profissionais. Não é só para... Essa página ela tem um objetivo de também trabalhar, trazer dicas profissionais, mas também dicas pessoais de autoconhecimento, que é a minha outra área, que eu já me apresentei para vocês, né? Eu sou corretora de imóveis, hoje empreendedora, mas também eu sou estudiosa da área da neuromarketing aplicada, fidelização de clientes, é um estudo novo, recente no Brasil, mas também eu sou coach pela Sociedade Latino-Americana de Coaching no Brasil. Então, se você precisar do nosso serviço de corretora de imóvel, eu tô aqui, ó, pronta, é só olhar os imóveis que eu tenho e nos chamar, certo? Então vamos para o nosso Connect. Nosso Connect hoje a gente vai fazer uma respiração que eu já até ensinei uma vez aqui. Se você estiver aí paradinho, dá para fazer, mas se você estiver em movimento, estiver talvez dirigindo, pare depois e faça. Inclusive é um exercício para a gente que está nessa correria do trabalho, a gente pode parar 2 minutinhos e fazer esse exercício. Além dele trazer ele vai, na verdade, te melhorar, né, a tua parte da ansiedade, da agitação, vai também revigorar o teu corpo. Então, vamos fazer? Você vai colocar os seus 2 dedos, o dedo indicador com o médio aqui na testa, ó, bem aqui no meio. Tem gente que às vezes não consegue colocar, coloca aqui, fica como você queira fazer. Aqui você pega esse dedo anular, coloca aqui, ó, né, coloca aqui no nariz, no esquerdo, e o seu polegar no direito, ó. É muito rápido, mais ou menos isso, pá, pá e pá. Quando você puxar o ar pela narina esquerda, você tira o dedo, puxa o ar e tapa o direito. É um movimento assim, ó, pá, 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 pá. Só que no movimento que você respira, que você puxa o ar e respira pela narina direita, você tapa a direita e solta o ar pela esquerda. Vamos fazer? Vamos ver se a gente consegue fazer juntos? Se você estiver por aí e quiser fazer comigo, você vai ver como você vai se sentir bem melhorzinho, vai sentir um alívio, uma tensão que vai acalmar um pouco aqui, ó, essa tensão que a gente tem nos ombros. Então vamos fazer, ó. Vamos fazer só 3 vezes, mas você pode fazer mais vezes em casa. Ó. Solta o dedo anelado da narina esquerda e puxa o ar. Coloca o dedo na narina e solta pela direita. Coloca o dedo na direita, puxa o ar primeiro. Tapa e solta pela esquerda. Tapa a esquerda. Puxa pela esquerda. E solta pela direita. Puxa o ar pela direita. Tapa a direita e solta a esquerda. Gente, porque aqui a gente faz esse movimento, eu ensinando vocês, mas você entendeu, se você fizer isso no horário que você está mais agitado no seu trabalho, para e faça. Você vai se sentir melhor, tá bom? Isso é um exercício para nos ajudar a nos conectar. Quero nesse momento agradecer a vocês e orar para que Deus possa nos iluminar, nos dê sabedoria para esse dia de hoje. Que o seu dia de hoje seja um dia exponencial. Que você possa ser grato pela vida que você tem. Então a oração de hoje é que você possa cada vez mais se conectar com você, se conectar com Deus e se conectar com as pessoas. Porque com certeza você vai viver o seu propósito. Então a nossa oração de hoje é: seja o melhor que você puder ser para você mesma, para o alto e para os lados. Quem chegou agora, nós já estamos encerrando aqui o nosso Dica de hoje. Então, gente, nosso Dica de hoje é de segunda a sexta, às 7 da manhã até às 7h40, já passei.
9 minutos. E até segunda. Um abraço e um bom final de semana para todos.